Boa tarde, tudo bem? O último vídeo que eu postei essa semana foi sobre controle de intensidade em treinos e provas, né? E eu citei inclusive não só a maratona aquática, como qualquer modalidade outdoor, né? Mas a gente vai se ater aqui sempre à maratona aquática, né? Então eu citei um ponto importante sobre a percepção subjetiva pessoal do esforço, que ela é de suma importância e grande valia para que se realize um controle da intensidade dos treinamentos e em provas, devido ao ambiente oscilatório de mares, né, represas, rios, montanhas e afins. Então, qualquer modalidade esportiva extrema ou outdoor, né, o atleta está sujeito a essas variações e entender o seu próprio corpo, né? Sentir, entender essas variações de intensidade que são proporcionadas num treinamento é muito importante, tá? Mas enfim, vamos lá. Além de se conhecer o corpo, né? Essa é uma habilidade muito importante para um nadador de maratonas aquáticas, né? Os nossos treinos, além das simulações, das provas, né, feitas em mares, rios e represas, são praticamente 90% aí realizados em piscinas, em ambientes controlados, tá? Então, se você tem um técnico, né, um técnico experiente que trabalha com essa modalidade, ele com certeza vai montar um macrociclo, uma periodização para você, seja trimestral, semestral ou anual, né? E dentro dessa periodização, a gente consegue saber quando que vamos dar determinado estímulo, quando o atleta vai estar descansado, vai estar com os níveis de glicogênio muscular altos para realizar determinada série em determinado treinamento. Então, se você tem um planejamento, uma periodização adequada, a gente consegue também utilizar outros testes de referência que, além da percepção subjetiva pessoal do esforço, nos fornecem números mais exatos, tá? Que é o caso, por exemplo, do teste T30, que é um teste aí largamente difundido, muito utilizado e que nos dá o que o T30 nos fornece. Eles nos fornece o limiar anaeróbio 2, o nosso famoso A2. E através desse valor que a gente encontra no T30, fica muito fácil de estipularmos o A1 e o A3, né? Que são séries, são intensidades de exercício muito importantes para incremento, né, dos limiares anaeróbios até o aumento do VO2 máximo, tá? Só que o T30, no caso, é um teste longo, ele demanda um perfil fisiológico e até psicológico, né, muito grande, onde o atleta ele vai ser submetido a um teste longo, muito intenso, durante 30 minutos. O atleta precisa ter experiência para variar as suas velocidades de nado dentro daquela série para conseguir realizar aquele 30 minutos em nado contínuo, para obter o valor máximo. Então ele é um teste, apesar de longo, que para nadadores jovens e inexperientes, novos atletas que estão entrando na modalidade agora, ele fica um pouco fora da realidade. Então, a gente precisa buscar outros métodos, né? Porque o monitoramento, né, para prescrição e avaliação dos resultados do treinamento é algo de suma importância, né? Tanto para a gente controlar volumes de carga, estresse, para a gente atingir a capacidade máxima do atleta em determinado período, né? Tendo dito isso, né, existe o teste de velocidade crítica, né, que é um teste muito mais curto, muito acessível. A gente só precisa de um cronômetro da piscina e a gente utiliza até 4 biomarcadores que a gente chama, que podem ser um tiro de 50 metros, um tiro de 100 metros, outro tiro de 200 metros e um de 400 metros, com um intervalo de descanso mínimo de 24 horas entre eles, tá? Realizando esses 4 tiros, a gente consegue achar a velocidade crítica. E o que é a velocidade crítica? É a velocidade média máxima que o atleta vai conseguir suportar sem gerar acidose, ou seja, sem o aparecimento da fadiga. Isso é muito importante, né, para incremento de VO2, limiares anaeróbios e afins, tá? Só que, como estamos falando aqui sobre
natação em águas abertas, maratona aquática, ultramaratona aquática, os testes de 50 e 100 metros muitas vezes não correspondem com a realidade da maioria dos atletas, uma vez que, dependendo do tempo que esse atleta consegue fazer nos 50 metros ou nos 100 metros, o que vai demandar de energia é um limiar puramente anaeróbico, entendeu? Então, na verdade, não corresponde com a realidade da velocidade crítica, que é o valor ideal para incremento de VO2, limiar anaeróbio 1, 2 e 3. Tá? Tendo dito isso, os melhores biomarcadores para esses atletas é utilizarmos o tiro de 200 e de 400 metros. Eu utilizo esses biomarcadores e eu recomendo que se utilize esses biomarcadores para nadadores de maratonas aquáticas. Para atletas de piscina, de outras modalidades, podemos trabalhar com outros biomarcadores. Tá? E esse teste é muito simples. Consiste em que você vai realizar um teste de esforço máximo de 400 metros, tá? Saindo de baixo, sem mergulhar. Né? Você precisa anotar esse tempo. Vai descansar no mínimo 24 horas. Né? No dia seguinte, você vai realizar um tiro de esforço máximo de 200 metros. E a mesma coisa, você vai marcar esse tempo, né? Tudo certinho. Minuto, segundo, das casas decimais. E eu vou passar aqui para você como que você faz a conta, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui para eu conseguir explicar para você a melhor forma de você calcular isso, tá? Mas depois eu vou deixar escrito aqui na descrição a fórmula certinho. Quem tiver dúvida é só me passar. Então, você tendo feito os dois tiros, né? Você marcou lá minuto, segundo, você vai fazer a conversão desses tempos em segundos, né? Eu estou dando um exemplo aqui, um tiro de 400 metros, por exemplo, que o atleta demorou 286 segundos e no tiro de 200 metros o atleta demorou 136 segundos. A fórmula que a gente vai utilizar é qual? A gente vai pegar a distância que a gente quer encontrar da velocidade crítica, ou seja, a gente quer encontrar uma distância de 100 metros, tá? E a gente vai dividir essa distância pela distância do teste de 400 metros, subtraindo a distância do teste de 200 metros, tá? E a gente vai dividir, né, o tempo do teste do 400 metros e o tempo do teste de 200 metros. No meu caso aqui, esse atleta atingiu uma velocidade crítica de 1 minuto e 15 segundos. E o que isso corresponde? Essa é a velocidade máxima que o atleta poderia suportar por longos períodos sem o aparecimento da fadiga. Ele não chegaria à exaustão. Isso é extremamente importante para incremento do limiar aeróbio, anaeróbio e VO2 máximo. Tá? Tendo encontrado esse valor da velocidade crítica, a gente consegue estipular o quê? O A1, o A2 e o A3. E de que forma? Tá? O A3 ele vai ser um valor entre 94% e 97% do valor obtido da velocidade crítica. Tá? E a gente vai poder utilizar essas séries, né, com exercícios de 25 a 2.000 metros, sempre trabalhando com intervalos entre 30 segundos e 2 minutos, dependendo do trabalho. A gente consegue encontrar o A2 num valor ideal entre 90% e 93% da velocidade crítica. Tá? E a gente pode utilizar em séries de 25 a 4.000 metros, com intervalos de descanso aí de 10 a 30 segundos. E por fim a gente consegue encontrar também o nosso A1, né, que é um percentual que fica entre 84% e 89% da velocidade crítica. E esse A1 a gente pode utilizar para séries bastante longas, séries que vão durar de 20 minutos a 10.000 metros, e os intervalos de descanso acabam sendo curtos, né, de 5 a 30 segundos. Tá? Então, é muito importante, além da percepção subjetiva pessoal do esforço, para quando você estiver em um ambiente incontrolável, que também você utilize esses testes de referência, como o T30, como a velocidade crítica, por exemplo. Tá? E eu cito esses dois testes porque são testes muito bem validados, né? Eles encontram um valor ótimo, a gente consegue encontrar resultados muito bons utilizando esses testes. Como eu disse, o teste T30 demanda um fator fisiológico e psicológico, além de experiência do nadador, então precisa ser avaliado em qual atleta utilizar ou não. E a velocidade crítica já é um teste muito mais simples, muito mais rápido, que nos traz valores ótimos para trabalhar. Tá? E eu vou dizer aqui, é indubitável que testes sanguíneos correspondem aos melhores meios para a realização dessa tarefa. Só que eles são caros, eles acabam sendo inacessíveis, muitas vezes não são
submetidos a ambientes controlados de higiene adequada. Então a gente precisa sempre estar buscando, principalmente quem trabalha com assessoria em academia, com muito aluno ao mesmo tempo, buscar outras formas que são mais acessíveis, mais baratas, mais rápidas de fazer e que a gente consiga ter esse feedback, controlar essas intensidades e avaliar a melhora do desempenho desse atleta. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Curte aqui, compartilha com o pessoal e eu vou deixar aqui embaixo as fórmulas de como você realizar esses testes, os resultados. E quem precisar de ajuda, pode mandar um direct aí, eu estou à disposição. Um abraço.